combinação desses fatores que podem ter levado a alguma sinalização, indicação de recuperação da popularidade do presidente Lula. A gente tem ouvido muito dentro do governo a ideia de que todo o jogo do bolsonarismo com o tarifaço é um grande tiro no pé e que isso estaria contribuindo para que o governo e o presidente Lula consigam recuperar a sua imagem. Mas, como você pontuou, tem muito do esforço do governo que não tem a ver com o tarifaço, de corrigir problemas que estavam pesando na popularidade de Lula e de fazer a comunicação adequada para tentar neutralizar esses fatores negativos da economia, inflação de alimentos, a questão do PIX, crise do INSS e assim por diante. Pela sua experiência, quando a gente olha para a evolução que a gente tem dos números da Quaest, considerando que a gente já tem uma retomada há um tempinho aí, a gente está falando de um crescimento sustentável da popularidade de Lula, uma recuperação sustentável, ou a gente pode estar trabalhando só com algo pontual, provocado por essa crise do tarifaço, que depois que dissipar, Lula pode cair de novo? Pela sua experiência, existe uma tendência de recuperação, como diz o governo? Clarice, sua pergunta é ótima e eu vou começar, né, junto com você e com a Elisa, respondendo que vamos lembrar que no começo desse ano o governo tinha várias derrotas, né? As notícias eram muito negativas, digamos que a gente estava ouvindo nas ruas, as pessoas estavam falando, era muito negativo. De novo, o PIX, né? E vamos lembrar que a taxação do PIX, o vídeo do Nicolas, né, foi muito visto. Depois veio o INSS, ou seja, foi muito negativo esse começo de ano. O escândalo do INSS começou a trazer um sentimento até de que a corrupção estivesse voltando, isso era muito negativo para o governo. E aí depois a gente tem essa mudança nas notícias, como vocês mesmos reportaram, de certa forma foram uma série de, digamos, vitórias para a coluna do governo, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a disputa com o Congresso já melhorou, começou a mobilizar a sua base, depois esse tarifaço virou a principal notícia, né? A gente ficou por quase já um mês discutindo isso, mais de um mês até, e o governo, de certa forma, estava na posição que a maioria concordava, de soberania, de que o governo americano estava tentando, digamos, intervir na questão política brasileira, e, de certa forma, então, é um momento melhor para o governo, digamos, com vitórias nessa comunicação, e o lado bolsonarista, de certa forma, sendo visto como defendendo os interesses próprios. Então, sem dúvida, a gente viu essa mudança. Se isso é digamos, uma coisa pontual ou, na verdade, uma tendência que deve continuar, óbvio que a gente tem que esperar, mas o que eu acho que é fundamental trazer é de que o tarifaço, ele mobilizou, de certa forma, né, tá mudando um pouco esse ambiente informacional, mas para mim, né, o que a pesquisa está mostrando é que a principal razão hoje da melhora, na verdade, foi a economia. Então, eram outras questões que o governo, como você mesmo falou, Clarissa, o governo estava devendo, né? A população estava sentindo que o poder de compra estava sendo corroído. Então, talvez a lição para o governo é de que, olha, o tarifaço mudou o informacional, dá para, de certa forma, mudar o assunto, mas o que realmente vai mudar a aprovação da população em relação ao governo é a capacidade de ver melhoras, né, na vida, e a economia é fundamental nesse aspecto. Então, tanto economistas, o próprio governo reconhece a questão do ajuste fiscal, a questão de melhorar a economia, e acho que isso ressalta o que o governo sabia e estava demorando para fazer, que é a importância da economia, né? E, de novo, especialmente entre os eleitores mais pobres, os eleitores sempre votaram no governo, votaram para o PT e apoiavam o governo Lula, esses são os que estão voltando. Então, se vai continuar essa melhora, depende muito dessa continuidade, dessa percepção de que a vida está melhorando e não piorando, como a gente via há alguns meses.